o único representante da região de Araçatuba na Assembleia Legislativa. Nasceu e reside na cidade de Coroados. Formou-se em Direito e Educação Física. Começou a vida pública em 1982 e atualmente cumpre o seu 5º mandato legislativo consecutivo de deputado estadual pelo PTB. Roque Barbieri é o entrevistado de hoje do programa Identidade Pública. É um prazer recebê-lo em nosso estúdio, deputado. O prazer é meu estar aqui com vocês. E Roquinho, como é conhecido, nasceu no dia 16 de agosto de 1952, dia de São Roque, no sítio São Roque, na cidade de Coroados. Como foi a infância, deputado, na zona rural desse pequeno município? Olha, eu fiz o primário praticamente todo. Tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto ano primário. Até o terceiro ano na zona rural. Pra você ter uma ideia, eu não lembro o nome da primeira namorada, mas lembro inteiro o nome da primeira professora. Ela vinha dar aula a cavalo. E ela morava, dormia a semana toda na casa dos meus pais, que era onde estava localizada essa escola da zona rural. Vou falar o nome dela só para você ver o tamanho. Sinira Arruda Rezende de Carvalho Areias Torres. Uma mulher espetacular, que foi quem nos ensinou, a mim e aos demais filhos de sitiantes ali da região, as primeiras palavras, as primeiras coisas ligadas a algarismos, à matemática, e marcou muito. Depois, com 6 anos, quando eu tinha 6 para 7 anos, meu pai, por causa nós éramos em 10 irmãos, os outros já não tinham mais escola, já tinham passado dessa fase, mudou-se para Birigui. E aí eu fui junto. Moramos em Birigui, onde eu comecei a trabalhar primeiro em fábrica de calçado, depois em açougue. Eu fui açougueiro, meu pai tinha 3 açougues em Birigui e colocou os filhos para tocar esses açougues. Por 5 ou 6 anos nós tivemos açougue lá em Birigui. E depois fui estudar no Estéreo, fui estudar no Colégio das Irmãs, vim para Araçatuba, fiz 2 faculdades aqui na Toledo. Primeira educação física, era metido jogador de bola, jogador de futebol, joguei no Bandeirante, jogava muito futsal, futebol de salão. Fomos campeões dos Jogos Nordestinos, naquela época existiam Jogos Nordestinos. Pegava de Bauru a Castilho e se faziam campeonatos, que hoje não se fazem mais os Jogos Nordestinos. Então era muito ligado ao esporte. Essa foi a razão de fazer educação física. Aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhar no Bradesco, trabalhei no Bradesco por 3 anos e entrei no banco por causa do futebol. Naquela época, o Bradesco queria ser campeão de futebol de salão da cidade e não conseguia. E para eles achavam que era importante o banco ser campeão. A cidade estava começando a se desenvolver, a surgir o setor calçadista em Birigui. O Bradesco ficava aberto até mais tarde que os demais bancos. E aí pegaram a mim e mais 2 ou 3 meninos que eram mais ou menos razoavelmente bons de futebol de salão e colocaram para trabalhar no banco, para entregar talão de cheque e sair como chefe do desconto. E depois acabei entrando na política, me elegi vereador, aí vice-prefeito, aí virou esse negócio aí, que eu não sei até hoje se é um bom ou mau negócio, a vida pública. E já há 28 anos que eu estou nela. O menino que gostava de jogar futebol também gostava de estudar? Como era o aluno Roquinho dentro da sala de aula? Eu era bom de nota, mas eu era meio peralta, eu era meio peraltinho. Eu levava uns puxão de orelha assim de vez em quando. Levava. E na infância, fora da escola, quais eram suas opções de lazer, divertimento, as brincadeiras? Olha, enquanto na roça, enquanto no sítio, ainda bem pequenininho, era aquelas brincadeiras de sempre, de esconde-esconde, de pescar, andar a cavalo. Brincadeira de criança mesmo, criada na zona rural, que era um outro mundo. Eu acho que aquele tempo, aquele mundo já foi embora, não existe mais. Era um mundo onde as pessoas tinham vergonha na cara, onde se respeitavam o compadre, onde se matava um porco, mandava um pedaço para o vizinho de cá, um outro pedaço para o vizinho de lá. Quando uma mulher ia ter nenê na zona rural, todas as outras vizinhas iam lá auxiliar, porque dificilmente vinha para a cidade, o parto era feito ali mesmo, elas eram parteiras, já tinham prática nisso. Então acho que aquele mundo já foi. Aí viemos para a cidade. Aí o divertimento mesmo na cidade era o futebol, não tinha outro tipo de divertimento. Depois começou o cinema, mas a princípio era futebol, tanto de salão quanto o futebol de campo. Foi difícil para você a mudança de Coroados para Birigui aos 6 anos de idade ou pouco se lembra dessa época? Não, eu me lembro até razoavelmente bem. Não foi tão difícil assim, não. Não houve nenhum tipo de trauma, não.
porque a gente continuou, meu pai continuou com a propriedade rural, então o contato permaneceu. Embora a gente tivesse mudado para a cidade, a gente ia direto para o sítio, auxiliar nas tarefas que o velho fazia no sítio e tal, que os peões faziam, então não houve trauma nenhum, não. A escola sempre foi conciliada com o trabalho? O senhor começou a trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da casa? Não diria no sustento da casa. A única escola que eu paguei mesmo com o meu recurso, que não foi com o recurso dos meus falecidos pais, foi a Faculdade de Direito. Porque eu já era casado, já trabalhava e eu mesmo paguei. Não tinha nem porquê, né? Seria até ridículo. Mas até a educação física, eu não tive uma vida ruim, não. Meu pai, embora analfabeto, criou 10 filhos, mas bancou meus estudos, pagou e não teve nenhum sacrifício. O trabalho veio para complementar a formação. Para complementar. E o primeiro trabalho, então, foi como açougueiro, fora da zona rural, como açougueiro. Como açougueiro. Depois foi numa fábrica de sapatos sem registro. Naquela época não se registrava. E eu gostava quando vinha o fiscal na fábrica, porque tinha uma sirene no fundo da fábrica, então o pessoal lá da frente do escritório avisava. Chegou o fiscal trabalhista. Aí a molecada saía toda correr pelo fundo. Só que daí a pouco o fiscal ia embora. Aí o dono da fábrica queria que a gente voltava, só que nós não voltava mais, nós íamos jogar bola. Veio o fiscal, sumia tudo. Depois hoje as leis trabalhistas foram se modificando, os próprios empresários foram também entendendo a importância do registro. Hoje praticamente ninguém mais trabalha sem carteira assinada. Mas naquela época a meninada, mas o que devia acontecer, que acontecia na minha época, era deixar a meninada trabalhar. Eu acho que devia decidir se a criança deve ou não trabalhar, o pai dela e a mãe dela. Não é o promotor, não é o juiz de direito, não é o deputado, não é o prefeito. O pai e a mãe, porque se trabalhasse desde pequeno ia dar mais valor, ia se tornar um caráter melhor, não ia estar perambulando por aí atrás de droga, atrás de coisa. No meu tempo não existia isso aí. As brincadeiras eram brincar de valsa, brincar de pé na lata, brincar de esconde-esconde, era guerra de estilingue, a molecada dos meninos. Mas o pai e a mãe é que decidiam se ia trabalhar com 10 anos, com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos. Hoje é a lei. E isso eu acho que atrapalhou muito na formação da nossa juventude. De todas as atividades profissionais que o senhor exerceu, nenhuma despertou tanto interesse a ponto de levá-lo para uma formação superior como o próprio futebol que o levou para a educação física. Eu gostava de futebol. Eu daria um bom professor de educação física. Mas aí... Não chegou a atuar? Não dei nenhuma aula. Eu enveredei pelo caminho do futebol, fui jogar futebol, depois fui para o banco e tal, e acabou nunca cheguei nem me inscrever numa escola para lecionar. Tenho o maior respeito pelo professor de educação física, mas nunca cheguei a lecionar. É essa uma frustração, Roquinho? Não diria que é frustração. Foi uma escolha que eu fiz. Não tenho frustrações assim, não. Depois também não advoguei. Fiz direito, passei na OAB no primeiro exame, era lógico, era outro tipo, não era tão difícil quanto hoje. E por que o direito? Porque eu fui trabalhar numa imobiliária, influenciado pelo meu patrão. Direito e política foi influência direta desse cidadão. Ele era vereador já há 20 anos em Birigui, saiu candidato a prefeito, e no dia da convenção, naquele tempo havia sublegendas. Então, no dia da convenção, ele não tinha completa a chapa de vereadores dele. O que ele fez? Acho que ele ficou com vergonha de mostrar a fragilidade da candidatura dele ali perante os convencionais. Ele colocou os funcionários dele da imobiliária como candidatos a vereador sem sequer nos avisar. Depois de ter feito isso, aí ele veio para o convencimento. Olha, você tem que sair porque você é ligado a futebol, eu coloquei teu nome, e para o outro você tem que sair por isso, porque não sei o quê. Mas já estava tudo lá registrado. Já estava tudo. No fim, acabei me elegendo vereador, e aí passei a pegar gosto pela política. Eu odiava. O ingresso na política, portanto, foi totalmente por acaso. Por acaso, totalmente por acaso. Jamais passou pela minha cabeça. Nunca imaginava isso? Nunca tive esse tipo de sonho. Eu odiava. Ele era vereador e eu era funcionário dele. Eu odiava a política. Chegava às segundas-feiras, falava, você assistiu a sessão da Câmara? Eu falava, pelo amor de Deus, vou perder tempo de sessão de Câmara. Eu tinha esse pensamento. Porque eu não conhecia, eu não sabia da importância de você poder atuar corretamente na política em benefício dos demais. E foi tudo isso que o levou, então, ao direito? Tudo isso que me levou ao direito. Como eu já havia feito faculdade de educação física, naquela época era permitido, quem já tinha feito uma faculdade, determinado curso, não precisava prestar novo vestibular. Certo. E esse cidadão aí veio aqui em Araçatuba, fez a minha matrícula na Faculdade de Direito Toledo, pagou as 3 primeiras mensalidades,
falou, não, você vai fazer direito, você tem que fazer direito. E eu acabei vindo para ver como é que era e me apaixonei pelo mundo do direito. Direito é muito bonito. Mas também não chegou a exercer essa profissão? Não cheguei a exercer a profissão de advogado, não cheguei a exercer. Por quê? Porque realmente não queria ou porque a vida o encaminhou para outro lugar? Os ventos me levaram para outro canto. Eu acho, essa sim seria uma pequena frustração de eu não ter advogado. Se eu tivesse adentrado no mundo jurídico de corpo e alma e deixado de entrar na política, talvez eu fosse uma pessoa interiormente mais realizada do que hoje como político. Porque eu gosto muito do direito, eu acho que não se faz justiça sem direito. Um bom advogado é como um bom médico, ele salva o médico a vida. E o advogado, muitas vezes, o patrimônio, a moral das pessoas. Mas eu não consegui caminhar por aí, eu peguei um outro rumo. Ainda há tempo. O senhor pensa em exercer a advocacia ainda? Não dá mais. É também desatualizado. Você vai perdendo o pique. O direito muda todo dia, tá vendo? Não. E principalmente a prática forense, que é mais importante do que as portarias e leis, os decretos que mudam. E eu não tive a oportunidade de praticar a verdadeira prática forense para me tornar um bom advogado. Não dá para ser um bom advogado só na teoria, tem que ter a prática forense. E essa está difícil agora para mim, já com 57 anos no lombo, começar. Não é possível, mas já fica mais difícil começar. O programa Identidade Pública recebe hoje o deputado estadual Roque Barbieri, do PTB. Formado em Direito e Educação Física, Roquinho, como é conhecido, foi vereador em Birigui de 83 a 88, ano em que se elegeu vice-prefeito daquela cidade. E atualmente ele cumpre o seu 5º mandato como deputado estadual. Um pouco mais sobre a vida pública do parlamentar você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. O GRAAC sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Feijão com arroz, no mexido feijoada baião de 2. Arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caruru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região, só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. Os deputados aprovaram a lei que permite que todas as mulheres grávidas conheçam e usem o banco de sangue do cordão umbilical e da placenta. O material, rico em células-tronco, fica congelado durante anos e é usado em transplantes de medula óssea. A doação voluntária pode ajudar a salvar a vida de milhares de brasileiros que sofrem de leucemia. Os deputados trabalham para os transplantes de medula aumentarem. Câmara dos Deputados, compromisso com o cidadão. Estamos de volta hoje recebendo em nosso estúdio o deputado estadual Roque Barbieri, do PTB, o único representante da nossa região na Assembleia Legislativa de São Paulo. A vida pública desse parlamentar teve início em 1982, quando ele se elegeu vereador na cidade de Birigui. Em 88, chegou a vice-prefeito da cidade e em 90 elegeu-se deputado estadual. Desde então, permanece na Assembleia Legislativa. Nessa trajetória política, quantos partidos o senhor chegou a representar? 3. Quais foram eles? O primeiro que eu me elegi, não existe mais, era PSD. Depois PTB e PSDB.
E foi uma troca? Houve aí traumas entre um e outro ou não? Quando, por exemplo, na eleição passada eu me elegi pelo PSDB. Por quê? Eu tinha medo de não me eleger pelo PTB. Porque eu olhava lá a votação que meus companheiros tiveram, nós éramos em 6, um teve 230 mil votos, outro 180, outro 140, outro 100 e pouco. Eu havia tido 65 na penúltima eleição. Aí reuni a direção do partido e falei, olha, aqui eu não me elejo. Eu havia sido convidado pelo governador Geraldo Alckmin para ingressar no PSDB. Aqui eu tenho mais possibilidade de me eleger. Se eu soubesse que eu teria quase 97 mil votos, eu não teria saído. E depois retornei também por conveniência do partido e do governo. Eu me elegi pelo PSDB, o governo precisava montar a sua base de apoio na Assembleia, precisava do PTB, o PTB induziu, diríamos assim, o governo a sugerir a mim que retornasse ao PTB, mesmo estando no PSDB, e para que as coisas caminhassem, não tinha nenhum problema com o PTB, bem para o lado do governo, eu retornei ao PTB. Mas foi tudo amigavelmente, sem nenhum tipo de trauma e de acordo com as diretorias de ambos os partidos. Fazendo um balanço, a política lhe trouxe mais realizações ou mais decepções? Olha, no âmbito da realização pessoal, não do financeiro, pessoal, do orgulho de servir, de ser útil, de ajudar a fazer A, B, C ou D, ela me trouxe muito prazer a política. No âmbito financeiro, muito prejuízo. No âmbito da vida pessoal, muito prejuízo. Você praticar a política honestamente é um sacrifício, é um sacerdócio. Você acaba deixando para trás a família, você acaba deixando para trás seu negócio, você gasta demais, o custo do mandato é alto. O que a gente ganha é um belo salário. Se ninguém pedisse nada para a gente de natureza pessoal, poderia reduzir o salário, e posso dizer por todos os políticos, em 50%, 60% do salário de todos os políticos, que eles ainda teriam recursos suficientes para viver muito bem. O que mata é que as pessoas pedem, por exemplo, Coroados, praticamente a cidade inteira votou em mim. Aí amanhã tem lá a festa do peão em Coroados. Aí vem a comissão do Clube do Peão, atrás do deputado, o senhor não dá o primeiro prêmio para a festa do peão? Eu falo, o que seria o primeiro prêmio? É uma moto, deputado, são R$6.000. Onde é que eu pego? O governo não dá onde pegar. Então, e se eu dou a moto, eu fico do mesmo tamanho. Não muda nada. Se eu não dou, eu perco, eu não presto mais, a cidade inteira votou em mim, eu não fui sequer capaz de ajudar a festa do peão. Então, esse tipo de coisa é que prejudica muito a vida financeira do candidato. Além de gasto, lógico, de campanha, que para se eleger e para permanecer na política, quem falar que não gasta nada está mentindo. Tem que gastar, tem que pintar muro, tem que pagar cabo eleitoral, tem que pagar o carro de som, tem que fazer a publicidade, tem que pagar o combustível. É o final da história. Financeiramente você se prejudica e para a tua família você faz um mal. Eu tenho uma filha que é dentista, e formada aqui em Araçatuba, aqui não Unip. Esses tempos atrás, conversando com a menina, ela falou, pai, mas o pai foi um pai meio ausente, né? Já me deu aquela alfinetada. Filha, eu fui. Agora você parou para pensar, por que teu pai estava ausente? Estava ausente para arrumar o dinheiro, honestamente, para comprar o Danoninho para você. Porque você não foi criada com um torrão de açúcar cristal igual teu pai. Então veja o que acontece com a família da gente, e a gente acaba sendo ausente mesmo. Como é que eu posso estar em São Paulo terça, quarta, quinta e sexta e estar com meus filhos quando? Chega de sexta, sábado e domingo que eu venho embora, eu tenho que ir a Piacatu, eu tenho que ir a Araçatuba, eu tenho que ir a Andradina, eu tenho que ir a Penápolis. Não tinha como. Você acaba não Quando convivendo seus com 3 filhos nasceram, o senhor já era político? Não, quando nasceu o Fernando, que é o mais velho, eu não era ainda, eu ainda trabalhava nessa imobiliária. Eu não era sequer vereador. De alguma forma, ele ganhou um pouquinho mais de atenção? Ele ganhou, porque eu sou político há 28 anos, ele está com 30, então ele teve 2 anos de colo que os outros não tiveram, ou de mais colos, vamos dizer assim, que os demais não tiveram. Após o Fernando, nasceu? A Fernanda. A Fernanda? A Fernanda, essa que é dentista. Essa que deu um puxãozinho de orelha. Volta e meia, ela dá um puxão de orelha, que o pai é um pouco ausente. E o terceiro filho? O terceiro é a Nicole, que está com 14 anos, essa é mais jovem. Essa é a mais jovem. Essa é a mais jovem. Ela sente mais? Ela sente mais, e ela que, por incrível que pareça, é que convive mais com o pai. Ela procura. Os outros, cada um já estão com a sua obrigação, a gente se vê com frequência, mas a convivência é maior, por incrível que pareça, ainda é com a Nicole, que é a mais novinha. Fazendo
Segundo um levantamento apresentado pela sua assessoria, ao longo dos seus 5 mandatos legislativos como deputado estadual, o senhor apresentou 250 projetos, dos quais 52 transformaram-se em leis. Todas essas leis, deputado, já saíram do papel? Algumas já, outras faltam a regulamentação do governo, que não regulamenta. Mas tem leis boas, A gente fica meio privado no quesito competência, no âmbito estadual, com relação àquilo que realmente mexe com a vida das pessoas. Porque a maioria disso é competência da União, competência federal. Mas tem uma lei que eu fiz que eu me orgulho dela, por exemplo. Há tempos atrás, o governo federal começou a fazer cortesia com chapéu alheio. O que ele fez? Ele fez uma lei de âmbito federal dizendo que os cartórios de registro civil, que só fazem nascimento e óbito, fizessem certidões de nascimento e óbito gratuita. Aí eu me lembro bem, o secretário da Justiça de São Paulo era o doutor Belisário. No estado nosso de São Paulo, 100 donos de cartório do registro civil, que são os pobrezinhos do cartório, foram lá devolver a chave do secretário da Justiça. Não me interessa. De graça, do que eu vou sobreviver? Porque é uma concessão do Estado. Agora, o Estado não me paga por isso, não deixa eu cobrar. E ele não pode pôr outro produto na prateleira, era só nascimento e óbito. Aí nós fizemos uma lei, sem envolver nenhum centavo de recurso público, para criar o fundo do registro civil. Nós tiramos 5% da renda de todos os cartórios mais rentáveis, que é o de protestos, registro de imóveis. Eles mesmos administram isso aí e pagam para o registrador civil, na pior das hipóteses, um mínimo de 10 salários mínimos, para que ele continue. E aí passou, sim, a funcionar a certidão de nascimento e óbito ser gratuita. Nós tivemos um caso em que a pessoa faleceu no final de semana e precisava enterrar. E a família procurou o rapaz no cartório. Na hora que ele foi cobrar a certidão, a pessoa era instruída, falou, não, pera, eu não vou pagar, tem uma lei federal que me dá o direito de obter a certidão gratuita. Então você procura o juiz, ele entra com ação, porque eu não vou enterrar. E o morto lá, esperando. Chegou até esse ponto. A partir do momento em que criamos essa lei, graças a Deus, acomodou, nunca mais teve problema nenhum e mexeu diretamente com as pessoas. Uma outra lei que eu acho que eu fui autor e que acho que beneficia, principalmente o pequeno, o comerciante, é o protesto gratuito. Por exemplo, Suzy, se eu te vendo algo, vamos inverter, vai. Vamos fazer eu ser o caloteiro, senão vai ficar ruim para você. Você me vende algo, eu te dou um cheque em pagamento. Esse cheque volta sem fundo. Você não me localiza. Você tomou um prejuízo, correto? Aí você vai ao protesto. Para protestar, você teria que pagar. Você tomaria um segundo prejuízo. Sem sequer uma possibilidade, uma certeza de que receberia. Aí nós fizemos a lei do protesto gratuito. Hoje, para você protestar um título, uma promissória, uma duplicata, um cheque, um carnê de IPTU, uma conta d'água, como o município quiser, o protesto é totalmente gratuito para possibilitar às pessoas de uma maneira mais rápida e menos onerosa da possibilidade do recebimento. E por aí afora, uma série de leis. Mas com certeza leis tão importantes quanto essas e que não saíram do papel ainda. Não, essas saíram. Essas saíram. Essas duas saíram. Mas há algumas como elas que não saíram. Eu criei uma lei em São Paulo obrigando a ter nas escolas uma matéria relacionada à prevenção e combate às drogas. Tá? Para que na escola. Específica para isso aí. Aula do que? Aula de orientação sobre a droga, não sei que nome daria. A alegação do governo é que precisa preparar quadros que não tem pessoas preparadas no magistério para dar esse tipo de aula. Então a lei existe, não foi regulamentada. E um sem número delas ainda não foi regulamentada ou não foram regulamentadas. E de que forma hoje o deputado tem ajudado a nossa região, especificamente o município de Araçatuba? Hoje eu virei um despachante. Eu deixei de ser deputado, aquela auréola, e é deputado. Isso já não existe mais, faz tempo da minha vida. Hoje eu sou um carregador de pedido dos prefeitos da região. Especificamente de Araçatuba, que eu sempre ajudei ao longo do tempo. Mas só esse moço que está na prefeitura aí tem tido a decência de anunciar e de falar os recursos que eu arrumei. Eu arrumei agora há pouco tempo R$300 mil para a canalização do córrego do Alvoradinha, R$200 mil para iniciar o recapeamento asfáltico do Moarama. Recuperei um convênio que era emenda do próprio prefeito do Sério, mas como ele deixou de ser deputado, quiseram um planejamento, passar a mão na emenda dele de R$400 mil, cuja metade já está no cofre das prefeituras, queriam cancelar o convênio e fazer ele devolver o dinheiro. E agora, semana passada,
870 mil reais para fazer galerias também no bairro do Moarama. Esses são os últimos recursos. Mas participei da administração da Germínia, das duas, do Andorfato, as duas do Maluli. No passado, o Andorfato, certa vez, disse à população de Araçatuba que eu estava ajudando a administração. Os demais nunca disseram uma palavra de que eu tinha sido parceiro. Mas essa falta de reconhecimento, às vezes, desmotiva, não? Não é que desmotive, eu me irrito. Eu fico com raiva. Por quê? Porque eu trabalho nessa direção. Os demais prefeitos das cidades da região, todos eles, sem exceção, reconhecem. Eu não tenho um que eu possa citar ao longo de 20 anos que tenha sido ingrato, ou que não tenha pelo menos dado a divulgação necessária. Se o A arrumou, diga que foi o A. Se o B arrumou, diga que foi o B. Se for o C, assim por diante. Mas eu tenho sido realmente um despachante dos prefeitos aqui em busca de recursos para a região. Falando em prefeitura, são quase 30 anos de vida pública. E o senhor ainda cultiva o sonho de ser prefeito de Birigui? Ainda. O sonho, por causa de eu ter perdido as últimas eleições para prefeito, se eu esquecesse esse sonho, então ele não valia a pena. O sonho não é um obstáculo, não é um mata-burro, e lá foi um mata-burro, não é isso aí que vai fazer com que eu desista desse sonho, não. O que me deixou triste é que eu estava num momento favorável, politicamente. Eu tinha uma série de acordos com o governador, de que, em caso de ser eleito, seriam liberados os recursos para que eu fizesse essas coisas em Birigui. Quer um exemplo? Eu não me conformo. E não é inveja. E acaba sendo inveja também, no bom sentido. Araçatuba, o pessoal reclama da área da saúde. Mas tem 40 equipes do médico da família, que é o melhor programa de saúde que esse país já criou. Sabe quantas tem na minha cidade, em Birigui? Nenhuma equipe do médico da família. Aí eles falam, Araçatuba é maior que Birigui. Tá certo, Araçatuba é maior que Birigui, mas tem 40. Você vai a Penápolis, que é menor que Birigui, populacionalmente falando. Tem 16 equipes do médico da família. Birigui não tem nenhuma. Só para citar um exemplo. 2 exemplos. Esse tipo de coisa, que eu tinha tudo combinadinho com o governo do Estado, eu tinha um clima favorável para angariar os recursos com meus colegas deputados, para fazer as coisas que Birigui precisa. E, infelizmente, houve 1000 razões, não importa. E Deus que ajude quem está lá. Fechando a nossa entrevista, em resumo, aos 57 anos de idade, quais são as suas pretensões pessoais e políticas hoje? Olha, nós temos a eleição agora esse ano para deputado. E eu pretendo ser novamente candidato a deputado. E aguardar um melhor momento para mim me aventurar novamente na eleição municipal. Porque são diferentes, são eleições totalmente diferentes. É como se fosse o Campeonato Paulista e a Taça Libertadores da América. São árbitros diferentes, maneira de competir diferente. A aposentadoria, portanto, não está próxima. Não existe. Nós acabamos com a aposentadoria, Suzy, em 1990. Os deputados em São Paulo, de maneira vergonhosa, se aposentavam com 8 anos, 2 mandatos. Nós extinguimos isso, eu votei para extinguir isso aí. Só que nós somos hipócritas. Ao invés de extinguir e criar, olha, não vai ser com 28, mas com 38, por exemplo, ou com 35, como qualquer trabalhador tem direito, não, nós não temos aposentadoria nenhuma na Assembleia. O dia que eu quiser me aposentar, eu vou ter que aposentar por idade e no regime geral da Previdência e do INSS, o que eu espero não aconteça nunca, porque é uma aposentadoria que não sei como as pessoas sobrevivem com ela. Está certo, o programa Identidade Pública de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer ao deputado pela presença, pela disponibilidade em estar aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço a você, Suzy, e a TV Câmara, a gentileza e o convite. Obrigada a você de casa pela companhia e até o nosso próximo encontro.